Olha o que está acontecendo agora nos bastidores da seleção, a 24 horas do jogo contra a Escócia. Isso aqui é coisa de cinema. O Neymar voltou, e não voltou para sentar no banco e bater palminha não. Voltou voando. Tem gente lá dentro, gente que assiste ao treino de pertinho, dizendo que o Ancelotti está prestes a apertar um botão que mas ninguém esperava. Cola comigo até o fim que eu vou te abrir a bomba tática, que pode mudar a Copa inteira do Brasil. Agora me responde uma coisa, e responde de verdade aqui embaixo. Você confia nesse Neymar para ser o trunfo do Brasil nessa Copa? Comenta 10 se você acredita que o cara ainda decide jogo de mata-mata. Comenta 19 se pra você o futuro já chegou e o nome é Endrick. Eu quero ver esse racha nos comentários, viu? Porque a discussão tá pegando fogo lá dentro da concentração também. Mas deixa eu te situar primeiro. Amanhã, quarta-feira, 7 da noite no horário de Brasília, lá no Hard Rock Stadium, em Miami, o Brasil fecha a fase de grupos contra a Escócia. É o terceiro e último jogo do grupo C. E a conta é simples de entender. O Brasil tá na liderança com 4 pontos, empatado com o Marrocos, mas na frente no saldo de gols. Um empate já classifica. Mas se quiser passar em primeiro, e olha que passar em primeiro muda tudo, o Brasil precisa vencer. Por que primeiro lugar importa tanto? Porque o caminho muda. Terminando em primeiro, o Brasil teoricamente desvia de cruzamentos pesados lá na frente. Foge de uma viagem complicada para o México no mata-mata e pega um adversário mais acessível do outro grupo. Terminando em segundo, o bicho complica. Então não é jogo de tirar o pé, é jogo de pisar fundo. E aí entra o personagem da novela, Neymar. Presta atenção nesse número, porque ele dói. O cara não joga uma partida oficial pela seleção há 979 dias, quase 1000 dias. A última vez foi contra o Uruguai, lá em outubro de 2023, quando ele estourou o joelho. De lá pra cá foi cirurgia, foi recaída, foi uma lesão grau 2 na panturrilha que tirou ele do começo dessa Copa. Um calvário. E agora do nada o cara reaparece nos treinos parecendo outra pessoa. Quem tá lá em New Jersey no centro de treinamento em Columbia Park? Descreve um Neymar que ninguém via há tempos, quebrando linha de marcação, tabelando, destruindo nos trabalhos com bola. 2 às vezes 3 sessões de treino por dia, trabalho de força, de explosão, de resistência. E ele aguentando tudo, carga máxima sem restrição nenhuma. O Martinelli foi na coletiva e não conseguiu esconder. Disse que o nível do Neymar tá altíssimo e que o time inteiro vai correr 20, 30 metros a mais para dar liberdade pro craque e pro Vini lá na frente. E é aqui que começa a teoria mais maluca dos bastidores. Pensa comigo, o grupo do Brasil no papel era tranquilo, Marrocos, Haiti e Escócia. Então pra que arriscar o Neymar que vinha de um incômodo na panturrilha, logo nos primeiros jogos? E se o Ancelotti, malandro do jeito que é, tivesse segurado o Neymar de propósito? Segurado pra ter o cara 100%, com fome de bola, voando fisicamente, justamente para os jogos em que o bicho pega de verdade. Se essa teoria for verdadeira, meu amigo, o italiano é um gênio, porque Neymar inteiro numa Copa do Mundo muda o Brasil de patamar na hora. Mas calma, porque o plano não para no Neymar estar disponível. O plano é como o Ancelotti vai usar esse Neymar. E isso o resumo do jogo não te conta. Olha o tamanho do problema que virou solução. O Ancelotti já falou, com todas as letras, mais de uma vez. O Neymar de ponta esquerda, aquele que rasgava a linha de fundo, não existe mais. O que ele enxerga hoje é um jogador com menos explosão de longa distância, só que muito mais inteligente, mais cerebral, mais criativo. Um camisa 10 clássico. O problema, a prancheta do Ancelotti não tem vaga para esse meia armador clássico. O esquema dele não pede um armador fixo. A conta não fechava. E o Vini? O Vini é dono da ponta esquerda nessa Copa. Carimbado. Tirar o Vini dali ou jogar ele para outra função seria um crime tático. Uma burrice sem tamanho. Então estava ali o nó, um craque 100% fisicamente, e nenhum lugar óbvio no time para ele jogar. Foi aí que a lesão do Rafinha entrou na história. O Rafinha blindava a ponta direita, mas estourou a coxa contra o Haiti e só volta no mata-mata. E o Ancelotti, vendo essa lacuna, teve o estalo. A ideia é cirúrgica. O Neymar não vai jogar aberto, ele vai jogar por dentro, flutuando como o homem mais avançado, quase um falso 9. Ele recua alguns metros, limpa a jogada, puxa a marcação dos zagueiros escoceses para cima dele e no instante em que arrasta o zagueiro, abre um corredor absurdo pro Vini e para quem entrar na direita rasgarem a área na diagonal. Sabe o que é mais doido? Isso não é invenção de última hora. Lá atrás, depois do amistoso contra o Panamá no Maracanã, o Ancelotti praticamente desenhou esse futuro na coletiva. Ele disse com todas as letras que o Neymar precisa jogar por dentro, que não é mais jogador de beirada. A diferença é que agora, no meio de uma Copa do Mundo, a teoria vai ter que virar prática. E não tem rede de proteção, porque tem o outro lado da moeda, e eu preciso ser honesto com você. A comissão técnica tá morrendo de medo. Medo de uma nova lesão muscular. O Neymar não fez pré-temporada, ele tá voltando a pegar ritmo agora, do zero. Clinicamente ele tá liberado, fisicamente tá entregue, mas ritmo de jogo é outra história. E é por isso que a tendência é o Neymar começar no banco contra a Escócia. Entrar no segundo tempo, num teste controlado para sentir o clima da Copa e ganhar minutos. E aí vira um verdadeiro dilema, daqueles de tirar o sono do Ancelotti. Olha o cenário. A Escócia se classifica até com um empate, então ela vai entrar para se defender com unhas e dentes, com linha de 5 lá atrás. Se o jogo tá apertado e o Brasil precisa de um gol para garantir o primeiro lugar, você gasta a carta Neymar?
Mas se você bota o cara num jogo truncado, cheio de pancada, e ele leva uma entrada dura, o risco de recaída é gigante. Por outro lado, deixar um craque desse 100% sentado no banco também dói. Entrar em campo faz parte da recuperação dele. É uma linha tênue, finíssima, que o Ancelotti está pisando. O resumo é esse. O Neymar virou o super trunfo, a carta que a comissão guarda no bolso. Tanto que, sejamos sinceros, se fosse qualquer outro jogador naquela condição, provavelmente nem teria sido convocado. Mas é o Neymar, e o Ancelotti está com o dedo no botão vermelho, decidindo a hora certa de apertar. Mas a treta da escalação não para no camisa 10 não. Com o Rafinha fora, abriu uma vaga na direita, e tem uma fila para herdar esse lugar. O Ryan, que entrou no lugar do Rafinha contra o Haiti, agrada pela força física, importante contra um time alto e brigador como a Escócia. O Luiz Henrique, que já foi titular em 4 jogos com o Ancelotti, conhece o esquema de cor, e tem o nome que a torcida grita: Endrick. Ah, o Endrick. A gente cansou de pedir mais espaço pro moleque. A desculpa do Ancelotti sempre foi a mesma. Tá sendo maturado, rende mais no segundo tempo. Só que contra o Haiti o garoto entrou e mesmo com aquele gol anulado, que foi um pecado, mostrou que tem estrela, que incendeia qualquer jogo que ele pisa. E no treino de hoje teve uma pista quentíssima. O Ancelotti testou o Endrick formando dupla de ataque com o Matheus Cunha. Guarda essa informação. A imprensa inteira tá pressionando para ver se o italiano tem a coragem de soltar a molecada. E não acabou. Tem fogo para apagar na defesa também. O Casemiro e o Douglas Santos estão pendurados. Se levarem um amarelo bobo contra a Escócia, estão fora das oitavas de final. E o Ancelotti já avisou, não vai poupar ninguém. Ou seja, os dois vão entrar em campo andando no fio da navalha. Um carrinho mal calculado e o Brasil perde 2 titulares pro mata-mata. O time tá pisando numa linha tênue, tanto no físico quanto na tática. Agora deixa eu te lembrar de uma coisa que dá ainda mais sabor para esse jogo. A Escócia é um fantasma bom pro Brasil. São 52 anos de invencibilidade, 4 confrontos em Copa, 3 vitórias e 1 empate, 7 gols marcados, só 2 sofridos. Foi 0-0 em 74. Foi aquele 4-1 inesquecível em 82 com o Zico. Sócrates e Falcão dando show. Foi o gol do Müller no fim em 90, e foi a vitória na abertura da Copa de 98. Nunca em Copa do Mundo o Brasil perdeu para a Escócia. Esse é o tipo de história que pesa na camisa. Só que cuidado para não subestimar o adversário. A Escócia voltou a uma Copa depois de 28 anos de jejum. É a 9ª participação deles na história, e eles nunca passaram da fase de grupos. Para eles, classificar é escrever uma página inédita. E o detalhe perigoso: como um empate já basta, eles vêm para Miami para se trancar, jogar de igual para igual no sufoco e segurar o resultado. Time disciplinado, fisicamente forte, gente grande na bola aérea. Não vai ser passeio. E enquanto a gente vive essa novela aqui dentro, o resto da Copa tá pegando fogo lá fora. O Messi fez mais 2 contra a Áustria, chegou a 18 gols em Copas e se isolou como o maior artilheiro da história do Mundial, passando o Klose. A Espanha do Lamine Yamal passou o rolo compressor, 4-0, e gritou que é favorita. E presta atenção nesse aqui. O Japão atropelou a Tunísia por 4-0. Por que isso te interessa? Porque o Japão é o provável adversário do Brasil já no mata-mata se a gente passar em primeiro. Time veloz, chato de marcar, com uma disciplina tática assustadora. Ganhar de 4-0 numa Copa não é pra qualquer um. Terminando esse vídeo, vai lá no canal que tem esses vídeos pra você conferir. Então olha o tamanho do que tá em jogo amanhã. Não é só passar de fase, é definir o caminho inteiro do Brasil na Copa. É decidir se o Neymar volta como protagonista ou como carta na manga. É ver se o Ancelotti é gênio ou se vai inventar moda na hora errada. Tudo isso num jogo de 90 minutos contra um adversário que vem pra incomodar. E é exatamente por isso que eu preciso saber a sua opinião. Me conta aqui embaixo, o Ancelotti deve arriscar o Neymar por dentro contra a Escócia ou guarda o cara intacto pro mata-mata? E mais, quem você bota na vaga do Rafinha, Endrick, Ryan ou Luiz Henrique? Joga nos comentários que eu leio e respondo todos. Se você chegou até aqui, já sabe. Deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é da nossa torcida. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive falando de seleção. Amanhã o jogo é nosso. Bola pra frente. E vamos que vamos. Um abraço e até a próxima.